Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosicléia, sou terapeuta e mentora cristã, e este canal ele tem o intuito de trazer conhecimento e edificação para a sua vida através da palavra de Deus. E eu quero hoje dar continuidade ao estudo sobre unção, ministrado no nosso último vídeo da semana passada, onde eu respondi algumas perguntas, como: o que significa unção? A unção, ela tem preço? Mas hoje eu quero responder a outras perguntas, como: existem tipos de unção? Existem níveis de unção? Então, se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo e vamos descobrir juntos? Então, vamos começar? Hoje eu quero falar sobre níveis de unção e tipos de unção. Então, no contexto bíblico, ungir significa derramar óleo sobre alguém. A unção, ela representa separação, consagração e capacitação divina para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Agora, a unção, ela não é apenas externa, mas sim interna. Ela não é apenas um símbolo, mas é uma habitação, aonde o Espírito Santo habita. E é o Espírito Santo quem unge os seus escolhidos. Assim como está na palavra de Deus, descrita lá em Lucas 4, 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o poder que estava sobre o Senhor Jesus foi concedido pelo Espírito Santo. Jesus é o Machia, ou ungido. E o mesmo poder que foi confiado a Jesus é confiado a nós também. Então, a unção do Espírito Santo é o poder de Deus chamado de virtude. Como está descrito lá em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o poder e a presença do Espírito Santo são diferentes. O poder de Deus não é a presença de Deus, e a presença de Deus não é o poder. Então, nós precisamos entender muito bem esta diferença. O Senhor Jesus disse, lá em João 20, 22, recebam o Espírito Santo. Então, os discípulos eles foram preenchidos com a presença de Deus. E a partir daquele momento, eles foram salvos pela graça, porque agora o Espírito Santo estava neles. Isso também é chamado de batismo no Espírito Santo, ou seja, é a pessoa do Espírito Santo fazendo morada em mim, fazendo morada em nós. Amém? E que extraordinário é isso, né? E depois em Atos 1:4, o Senhor Jesus ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Também é conhecido como batismo com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, ele vem sobre mim, ele vem sobre nós. E é exatamente o que aconteceu em Pentecostes. Então fica bem claro a diferença entre poder e presença. Então, o poder de Deus e a unção. A unção, ela é o poder que flui da presença de Deus. Se não tivermos um relacionamento diário com Deus Pai, por meio do seu Filho Jesus e por intermédio do Espírito Santo, a unção ela pode se esgotar. Assim como não há calor sem sol, não há rio sem nascente, também não há unção permanente sem a presença do Altíssimo. O óleo, o azeite, precisa ser renovado diariamente. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, o poder que flui em nós pertence ao Espírito Santo. Nós nunca poderemos dizer que esse poder é nosso, porque, na verdade, ele é apenas nos emprestado.
para um fim proveitoso, né? E um dia nós prestaremos conta diante do tribunal de Cristo de tudo que fizemos com este poder que foi derramado sobre as nossas vidas através da unção. Então existem 3 tipos de unção do Espírito Santo. No livro A Unção, de Benny Hinn, ele fala sobre 3 tipos diferentes da unção do Espírito. A primeira unção é a unção da salvação. Então, o primeiro deles é essa unção, que é a unção de salvação do quê? Do pecado. Benny Hinn, ele cita essa unção como a unção do leproso, porque todo crente regenerado passou por essa primeira unção, a qual ele chama de unção do leproso, que está ligado à salvação da nossa alma. Então, a lepra, nesse caso, ela é um tipo de pecado, né? É incurável no mundo atual, mas é curável por Deus. Então, o pecado é o mesmo, né? O homem nada pode fazer para remover o pecado e os seus efeitos. Então, essa unção da salvação, ela quebra o jugo, mas ela não destrói aquilo que está ligado à alma, que são o quê? As iniquidades. Então, lá no Evangelho de João 1:29, vemos que João Batista, ao ver que Jesus se aproximava, exclamou dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele foi o Cordeiro Santo e Perfeito, o único capaz de fazer a propiciação pelos pecados do mundo. Nas purificações cerimoniais descritas lá no livro de Levítico, capítulo 14, eram aplicados primeiramente o sangue e depois o azeite. Então, a aplicação do sangue representava o sangue de Cristo, ao passo que a aplicação do azeite indicava o toque e a influência do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Então, é exatamente isso que acontece nas nossas vidas, não é mesmo? Então, assim, por ocasião da salvação, nós experimentamos a primeira unção, que revela o poder do sangue de Jesus, né? Por meio do azeite da unção que se derrama sobre nós. Então, essa é a primeira unção. A segunda unção é conhecida como a unção do sacerdote, o que é revelada no livro de Benny Hinn. Então, como crente purificado e santificado mediante o sangue de Jesus regenerado e selado pelo Espírito, você pode e deve mover-se nesse segundo tipo de unção, chamado de unção sacerdotal. Então, nos dias de hoje, é de se espantar com um número significativo de crentes que desconhecem o seu chamado sacerdotal. Razão é essa que os levam a não usufruir da plenitude do Evangelho de Cristo e das maravilhosas operações do seu poder. E ainda não sabem como receber esse tipo de unção. Então, lá em 1 Pedro 2,9 está escrito assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa unção, ela está relacionada diretamente ao batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é a imersão na atmosfera do reino de Deus, que é o que eu acabei de citar no início desse vídeo. Então, quando o crente ele entra na esfera da sua identidade sacerdotal, ele passa a ser capacitado sobrenaturalmente para o serviço do reino de Deus, aonde a unção fluirá sobre a sua vida, trazendo os dons do Espírito Santo. Isso é extraordinário, amém? Todavia, é importante entender que a unção sacerdotal ela não ocorre de uma única vez, como no caso da unção da salvação. A unção do sacerdote, ela é uma unção que confere um ministério, um serviço para Deus, incluindo a obra de conduzir almas ao reino de Deus. De acordo com a antiga aliança, os sacerdotes eram ungidos com azeite todos os dias, a fim de realizarem as tarefas do tabernáculo. E a nova aliança também é necessária uma renovação diária da unção, que só vem por meio da santificação. Então, a unção sacerdotal, ela produz a presença, a comunhão e o companheirismo com o Espírito Santo. E a partir daí, surge o conhecimento por meio da revelação que traz a capacitação sobrenatural.
Amém? Agora vamos para a terceira unção, que é a unção real. Então, uma vez que você já experimentou a unção da salvação e também já recebeu a unção sacerdotal, conhecida como batismo com o Espírito Santo e com fogo. Essas duas unções são maravilhosas. Porém, mais uma unção ainda é possível. A unção real, ela é mais difícil de conquistar do que as outras unções já recebidas. Enquanto a unção da salvação é conferida ao indivíduo que aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a unção sacerdotal ocorre quando o crente entra em comunhão com Jesus e recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A unção real, por sua vez, ela vem quando obedecemos e nos entregamos completamente a Jesus. Amém? Em resumo, nada pode comparar-se à unção real, a mais poderosa de todas as unções, que eleva o crente a um lugar de governo diante de Deus, que lhe confere autoridade sobre demônios, as potestades e principados, conferindo-lhe poder para colocar os inimigos de Deus em fuga, assim como o apóstolo Paulo fazia. Amém. Glória a Deus. É poderosa essa unção. Então, essa unção é o maior nível na esfera de influência que o Espírito Santo pode operar em um filho de Deus. Amém? Agora eu quero falar dos níveis de unção. Então, eu quero que você saiba que a unção, ela opera por níveis na vida de um ungido. Então, quando a sua caminhada ela é direcionada pelo Senhor, você pode alcançar a plenitude do seu chamado. Amém? Esses níveis, basicamente, são manifestações, intensidade dessas manifestações e níveis de autoridade. Então, eu quero salientar aqui que esses níveis, eles precisam ser conquistados através da obediência, da fidelidade, provando para o Senhor que você é merecedor de mais poder, né? Ou seja, você já recebeu, né, a unção e ali os tipos de unção, mas existem níveis a serem alcançados, a serem conquistados. Então, eu quero te dar o exemplo de níveis de unção do rei Davi. No primeiro nível é o nível de força. Davi, ele foi ungido pelo profeta e escolhido por Deus. Isso está lá em 1 Samuel 16:13. Diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Esse é o primeiro nível. No segundo nível é a autoridade. Primeiro nível, força. Segundo nível, autoridade. Davi foi reconhecido pelo povo e ungido rei de Judá. Isso está lá em 2 Samuel 2,4, diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram a Davi, o rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram e sepultaram a Saul. Agora, Davi recebeu autoridade sobre o povo. E tudo o que ele diz a respeito dos limites deste povo, é ele quem determina o que acontecerá ou não. Nada acontece sem a determinação dele. Porém, ele não pode atuar sobre o povo vizinho, apenas dentro do seu território ao qual ele foi ungido. No terceiro nível de unção é o domínio. Davi então foi ungido na sua nação, rei de Israel. Isso está lá em 2 Samuel 5,3 e diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Agora o rei Davi, ele recebeu autoridade sobre todas as tribos de Israel, sobre todo o país, né? E tudo que diz respeito a todas as tribos, ele é quem mandava, ele é quem ordenava, né? Ele é quem determinava, né? Ele era a autoridade
que dizia sim ou não, porque ele era o rei. Amém? Então, a unção ela concede poder e autoridade sobre as coisas, pessoas ou lugares. Por exemplo, quando você recebe a unção de cura, você pode receber o poder, né? Você recebe ali o poder para operar sobre ossos, músculos, dores, espíritos de enfermidade e aflição. E aonde você ordena, ou melhor, onde você ordenava antes, nada acontecia. Porém, agora, depois que você recebeu a unção de cura, o milagre acontece instantaneamente. Amém? Então, a unção, ela é crescente. Primeiro, através de uma intimidade com o Espírito Santo. Segundo, através da fome, sede pela sua presença. Terceiro, através da fidelidade a Deus. E quarto, através da obediência à palavra. Amém? Glória a Deus. Então, como é que a gente consegue manter essa unção acesa? Então, vocês aprenderam que nós conseguimos conquistar níveis de unção. Existem níveis a serem conquistados, né? Mas quando eu conquisto determinado nível, como é que eu mantenho essa unção acesa? Então, a unção ela precisa ser mantida acesa dentro de você. Caso contrário, ela pode se apagar ou cessar. E como que se faz isso? Basicamente, orando todos os dias, passando tempo na presença do Espírito Santo, adorando ao Senhor Jesus e orando a Deus Pai. Amém? Então, todo crente que quiser ser digno de continuar carregando o poder do Senhor sobre a sua vida, precisa necessariamente investir tempo ficando na presença do Espírito Santo, no mínimo 1 hora por dia. Não tem como você querer orar 5 minutos por dia e querer ser tremendamente usado por Deus para curar enfermos e para manifestar a gloriosa unção do Senhor Deus. Quando você está debaixo da presença do Senhor, você está fazendo o que o Senhor Jesus disse que era necessário para que você viva. Ou seja, Jesus falou que ele era a videira, que nós éramos os ramos. E os ramos, eles precisam estar ligados à videira para beber da sua seiva. Isso está descrito lá em João 15, 4, 5, que diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem o Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Então, todos os dias, você precisa entrar na presença do Espírito Santo e se ligar ao Senhor Jesus para beber da sua seiva. E isso, no mínimo, 1 hora por dia. Menos que isso, simplesmente a unção não vai permanecer acesa em você. Amém? Então, é importante entender isso. E como manter a unção em alto nível? Lá em Mateus 17, 21, diz assim: mas há castas de demônios que não se expulsa, senão por meio da oração e do jejum. Então, todos veem essa passagem como sendo a oração e o jejum que vai expulsar uma casta específica, que o Senhor Jesus ele menciona. Mas eu quero te dizer que não é a oração que vai expulsar um demônio, e sim a unção que é mantida em alto nível, através de constante oração e jejum. Então, você orando todos os dias, inquebravelmente, 1 hora por dia, pelo menos, literalmente você sentirá a incrível diferença do poder do Senhor sobre a sua vida. E como essa unção se manterá em um nível forte sobre você. Mas quando você jejua, esse nível literalmente dobra ou até mesmo triplica em intensidade. Amém? Então, para você manter a unção em alto nível constantemente, além de, no mínimo, orar 1 hora por dia, você precisa jejuar
constantemente. O jejum precisa ser uma rotina na sua vida, semanal. Amém? Glória a Deus. Então, nós chegamos ao final de mais um estudo. E eu peço que você digite aqui nos comentários sugestões de melhorias para o nosso canal e também sugestões de novos conteúdos para os demais vídeos que virão. E aqui eu quero mostrar para você alguns livros que eu usei como referencial teórico para esse conteúdo, tá? Aqui eu tenho o livro do Benny Hinn, A Unção, né? Que é um livro pequeno e muito fácil e rápido de ler. Eu tenho aqui o livro do apóstolo Robson Martins, que é A Unção do Espírito Santo. E o livro do meu mentor espiritual, pastor Leandro Spence, Os Segredos da Unção. Aqui. Os Segredos da Unção, que é um livro também extraordinário. São livros muito bons e que eu indico para vocês estarem lendo. Amém? Que é poderoso. Amém? Glória a Deus. E eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, tenha sido bênção na sua vida. Então, que você curta e compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos demais vídeos. Na descrição aqui embaixo desse vídeo eu tenho alguns e-books digitais. Tenho também o meu contato, caso você queira saber mais sobre a terapia cristã e a mentoria individual. Eu tenho também os canais do Telegram e do WhatsApp, onde eu passo os devocionais diários, madrugadas com Deus. Então, a importância de orarmos na madrugada, né, para galgar esses níveis que eu falei aqui nesse estudo, né? E finalizamos mais um vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo vídeo.